A gente vai conversar com a advogada Vera Chemin. Ela é especialista em direito constitucional. Tudo bem, Vera? Obrigada pela sua participação no nosso plantão de hoje. Eu vou destacar aqui o que disse o ministro Alexandre de Moraes como uma das justificativas para essa decisão. Ele disse que, na visão dele, é reivindicado com o confessado propósito de repetir os ilegais e golpistas acampamentos realizados na frente dos quartéis do Exército. Faz memória ao que aconteceu no 8 de janeiro. Para ele, não há outra interpretação a ser extraída dessa tentativa de repetição da ilegal ocupação das ruas, dos acampamentos golpistas em frente ao Exército e das condutas lamentáveis, palavras do ministro Alexandre de Moraes, em frente à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Esse argumento sustenta a proibição de manifestações, acampamentos em frente ao Supremo e a retirada dos parlamentares do local na sua avaliação, Vera? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos os seus telespectadores. É um prazer para mim estar aqui para a gente conversar com relação a essa questão. Não, absolutamente não se pode sustentar essa fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, Tainá, por várias. Eu vou tentar argumentar aqui sobre múltiplos aspectos. Primeiro, eu vou direto ao mérito. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante a todo cidadão o direito individual, e, nesse caso, é o direito coletivo, o direito fundamental coletivo de reunião pacífica em local aberto ao público, desde que sem armas, e ainda mais importante, desnecessária a autorização. Então, você, num evento dessa natureza, já adiantando, você apenas pode dar um aviso prévio à autoridade, veja bem, qual autoridade? A autoridade do Poder Executivo. Então, você tem que dar um aviso prévio para a autoridade do Poder Executivo, para que ele possa saber, olha, vai haver um evento aqui, e então essa autoridade vai providenciar a organização do evento e, de modo especial, a segurança desse evento. Então, nós podemos ter isso, um exemplo claro, quando acontece em São Paulo, quer dizer, temos lá policiais, né, atentos a qualquer movimento público na Avenida Paulista. Então, é a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, a Constituição, então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai contra a Constituição ademais, nós temos um decreto do governo do Distrito Federal, desde 2006, que justamente regulamenta esse inciso da Constituição Federal, no sentido de provar que as pessoas que queiram se reunir, deem um aviso prévio com antecedência de 5 dias, para que justamente a autoridade do Poder Executivo possa tomar as providências cabíveis. Eu teria mais argumentos, não sei se você quer perguntar ou eu continuo. Não, eu gostaria que você continuasse elencando para a gente seus argumentos e já mencionasse ou fizesse uma avaliação também. O que chama a atenção, ele faz uma referência aqui cita um primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, e com um paralelo também com Adolf Hitler, né? Eu queria que a senhora também trouxesse a sua visão sobre esse paralelo que faz o ministro Alexandre de Moraes para sustentar essa decisão ou tentar sustentá-la. Ok, então, continuando os meus argumentos, primeiro, então, é interessante isso, porque se você verificar a posição acadêmica do ministro Alexandre de Moraes, ele afirma categoricamente em sua obra que nenhuma autoridade pública pode interferir num evento dessa natureza, ou seja, é vedada a interferência num evento dessa natureza. E mais, ele argumenta que
qualquer problema que haja com um cidadão que esteja participando de um evento, num evento público, caso esse cidadão detenha uma arma, é a polícia que vai ter o dever constitucional de desarmar essa pessoa ou mesmo afastar essa pessoa do evento. O que significa isso, Tainá? Significa que o Poder Judiciário, além de tudo, ele só pode atuar a partir do momento em que haja realmente a existência, a prática de um ato ilícito, a prática de uma prática de um ato, de um crime. Então, nós não podemos pensar assim, ó, poderá acontecer, como referindo-se ao evento de ontem, né? Então, poderá acontecer algo similar ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, em razão disso, nós já estamos proibindo que essas pessoas permaneçam no local e não sob risco de ordem pública. Não, absolutamente. Aquela região lá, justamente por ser uma região... Veja lá, em primeiro lugar, a região é pública, justamente é pública, não há dúvida sobre isso. Qualquer pessoa pode circular, não há nenhuma restrição. Em segundo lugar, é considerado uma área de segurança? É uma área de segurança. Mas aí, justamente em razão de ser uma área de segurança, é preciso que haja não uma autorização, repito, um aviso prévio à autoridade do Poder Executivo para que ele providencie a segurança de qualquer evento que possa ocorrer naquela área. Então, não há qualquer restrição para que se realize um evento daquela natureza, né? Como eu falei, ele mesmo diz que não pode haver uma interferência nesse sentido. Agora, a questão da comparação que ele fez de outros países, inclusive do Hitler e do inglês lá, né? Me parece que, a mim me pareceu uma forma de ilustrar a decisão, de tentar, digamos assim, reforçar o poder de convencimento, o poder de fundamentação para tomar aquela iniciativa que, para mim, é totalmente ilegal e inconstitucional. Bom, lembrando que ele também fez uma menção aqui à primeira emenda, dentre outras, né? Essa primeira emenda é a que garante a constitucionalidade do direito de reunião pacífica e a impossibilidade de proibir essas reuniões pelos órgãos governamentais. Faz alguma diferença, Vera, se tratar de uma decisão que recai sobre parlamentares, esses parlamentares que também estão, de alguma forma, amparados por um outro poder, que é o legislativo? E, no caso, você cita o executivo e a necessidade de aviso prévio. Seria o governo do Distrito Federal. O governo pode reagir a essa decisão do ministro Alexandre também? Teoricamente, sim, Tainá, embora nós saibamos que a atual conjuntura me parece que intimida qualquer ato de reação de autoridades de maneira geral. Quer dizer, o que a gente está constatando é que as autoridades estão quietas, estão atendendo a qualquer tipo no caso aí foi uma intimação ao governo do Distrito Federal e, olha o verbo, determinando que ele tome as providências cabíveis no sentido de enfiar, né, no caso ali, a Polícia Militar e mesmo a Polícia Federal para tirar, né, remover os manifestantes dali. Então, realmente é uma situação um pouco, uma situação bem delicada. E me desculpe, qual foi a primeira questão que você colocou lá no início, que agora Tratarem-se de parlamentares, se é possível o legislativo, de alguma forma, agir ou defendê-los contra essa decisão. Sim, pode sim. Veja bem, em primeiro lugar, a hipótese, aí antes de eu falar também dos parlamentares, é importante observar
que nós, de novo, não se pode ameaçar. Olha, se vocês fizerem isso, então, na hipótese que vocês vão fazer isso, nós já estamos removendo todo mundo daqui. Quer dizer, o que está acontecendo é uma inversão do direito brasileiro, inversão de tudo que está previsto na Constituição e na legislação. Você não pode, de maneira alguma, proibir um evento público sob sob o seguinte argumento: eu vou removê-los daí porque pode ser que vocês venham a representar um risco à ordem pública, pode ser que vocês se tornem violentos, então já não há mais condições de vocês permanecerem aí. Isso não se coaduna com o Estado democrático de direito. E agora, sim, voltando à questão dos parlamentares. O parlamentar, veja, qual foi a ameaça? A ameaça é, olha, prisão em flagrante, no caso olha o termo, possível prática criminosa, é extremamente intimidador, e que prática criminosa que poderia ser cometida ontem, diante daquilo que a gente estava vendo, inclusive, nas redes sociais, estava assistindo, quer dizer, não há qualquer justificativa nesse sentido. Então, o que os parlamentares podem fazer? Em primeiro lugar, a ameaça de prisão em flagrante precisa ser flagrante de crime inafiançável, em primeiro lugar. Então, não é qualquer flagrante que a Constituição permite que o parlamentar seja preso. Então, obviamente, ele já estava se referindo antecipadamente a, provavelmente, uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a um golpe de Estado, que são crimes graves. Então, esse é o problema. Segundo, como eu falei, mesmo que ele decretasse a prisão, né? Desculpa, a despeito, né, da ameaça de prisão, o que os parlamentares podem fazer? Essa decisão de ontem representa, além de tudo, um abuso de poder por parte do ministro. Como eu falei, isso cabe à autoridade do Poder Executivo. Só caberia ao Poder Judiciário se houvesse um ato ilícito, se houvesse uma prática violenta, criminosa. Aí sim, para reprimir, você tem a polícia e, obviamente, depois a atuação do Poder Judiciário. Então, os parlamentares que ali estavam, eles podem sim, de repente, impetrar um mandado de segurança, na minha opinião, uma vez que não se trata de nenhuma prática criminosa e, ao mesmo tempo, se trata de uma ameaça que deve ser repudiada pelos parlamentares por meio da seguinte fundamentação: ou abuso de poder ou uma ordem ilegal, que essa é a minha opinião. Quer dizer, eu diria que uma está em função da outra. E também uma coisa bastante preocupante: essa ordem do Alexandre de Moraes partiu, na decisão, consta que está no âmbito daquele inquérito das fake news, o famoso inquérito 4781, né? E o que acontece ali? Não se pode entender o que tem esse inquérito das fake news para que o Moraes, que é o ministro relator desse inquérito, tome a iniciativa sobre esse manto desse inquérito para proibir aquele evento, para mandar remover as pessoas daquele evento. Então, é extremamente preocupante, porque se fosse o caso de ser da competência do Poder Judiciário, não seria do ministro Alexandre de Moraes, e sim do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas como o STF está em recesso, então, ou ficaria o ministro Fachin, que está atualmente, ainda não sei se ainda está substituindo o ministro Barroso, tá? Ou então, em última análise, Barroso ainda. aí sim, lá quem
quem estivesse em plantão judicial, de repente, né? Aí sim poderia tomar a iniciativa. Mas, de novo, isso não caberia ao ministro Alexandre de Moraes, muito menos no âmbito de um inquérito que nada tem a ver com o acontecimento de ontem. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito que implicava o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele, que havia uma suspeita de omissão, ficou 2 meses fora do Distrito Federal, na época da invasão à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Obrigada, Vera, por essa conversa e pelos esclarecimentos. A gente vai deixar no radar os próximos passos. Até uma próxima, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde para você, Tainá, e aos telespectadores.